Apolo, a fim de que não lhes falte coisa alguma. Agora, quanto aos nossos, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. Todos os que se acham comigo te saúdam. Saúda quantos nos amam na fé. A graça seja com todos vós. Amém. Amém? Vocês gostam de viajar? Quem aqui gosta de viajar? Se eu perguntar para onde alguns de vocês gostam de viajar, eu sei qual que é a resposta. É a resposta do bom baiano, né? Lembrando aqui do Davidson e do Diego. Se puder viajar para a Bahia, eu não conheço Bahia, né? Se puder conhecer, para mim é uma alegria. Se puder viajar para outros lugares, também com alegria e satisfação. E nós lemos aqui poucas palavras, mas que tem muito a ver com viagem. Nessa despedida, nesse encerramento dessa carta, tem muita gente viajando, ou para viajar. É o encerramento, a conclusão dessas palavras que foram dirigidas de Paulo a Tito, e que são palavras que mostram para a gente os desafios da igreja lá em Creta. Então eram a ilha com igrejas espalhadas por vários lugares, e um dos desafios envolvia exatamente a própria liderança, porque haviam pessoas que estavam desviando as pessoas da verdadeira fé em Jesus Cristo. Então essa carta é uma carta de instrução a Tito, para que ele saiba como conduzir a igreja, mas também para que a igreja soubesse que Tito era alguém encaminhado por Paulo, designado por Deus para a própria edificação da igreja. Eram muitos os desafios. E enquanto esses desafios vão sendo tratados nessa carta, há uma repetição, com uma ênfase bastante especial, sobre a graça salvadora de Jesus Cristo. Nós falamos isso inclusive no outro dia, como é que Deus manifesta a sua palavra, como é que Ele manifesta a sua bondade, como é que a graça salvadora foi manifestada em Jesus Cristo. Então, ao mesmo tempo que tem esses desafios da igreja, também tem essa ênfase, esse louvor belíssimo daquilo que Jesus Cristo fez em nosso favor, nos salvando graciosamente. Mas também tem uma outra coisa que vai ser repetida diversas vezes ao longo da carta. Se você voltar no momento, lá no primeiro versículo, capítulo 1, versículo 1, e for lendo e fazendo anotação das vezes que aparece a expressão boas obras, você vai perceber que isso é repetido várias vezes. Aqueles que foram salvos por Jesus Cristo fazem parte de uma igreja que enfrenta muitas vezes muitos desafios. Mas apesar disso, ainda é bom que essas pessoas se empenhem por boas obras. Então, depois de tratar de assuntos tão importantes para a igreja como esses, chega a hora dessa despedida, mas de uma despedida que, como eu disse, vai fazer referência a várias viagens. Então, há uma viagem, que é a viagem até Creta. Quem é que vai viajar até Creta? Hoje é destino turístico chique, né? Vou fazer uma viagem de férias, aniversário de casamento para Creta. Uhum. Mas aqui no texto, quem é que ia viajar para Creta? Veja o comecinho do versículo 12, que Paulo está falando com o Tito. O Tito está em Creta. Então ele fala assim: quando eu enviar Ártemas ou Tíquico, ou seja, o Ártemas ou o Tíquico iriam para Creta. Primeira viagem que está aqui descrita. Por que que uma dessas duas pessoas iria para lá? E aqui é algo que é importante, precioso para a nossa vida, para a nossa própria compreensão da palavra de Deus. Outras pessoas, outros servos, iriam continuar o cuidado da igreja de Creta. Daqui a pouco a gente vai ver para onde que Tito vai. Tito não ia permanecer em Creta, mas isso não quer dizer que Creta ia ficar sem servos escolhidos pelo Senhor e enviados por Deus para continuar esse cuidado. Um dos servos que talvez fizesse essa viagem para continuar esse cuidado era o Ártemas. Ou talvez pudesse ser o Tíquico.
O Ártemas é alguém que é citado na palavra de Deus aqui nesse texto. O Tíquico já apareceu outras vezes, mas mesmo assim a gente não tem muitas informações a respeito nem de um nem do outro. Mas que eram servos chamados por Deus para cuidar da igreja e que em algum momento, pelo menos um dos dois, iria a Creta, a gente sabe. Com essa missão, essa incumbência de cuidar da igreja. Procura ler essas palavras como se fosse o Tito. Tá bom, eu não vou continuar aqui, mas graças a Deus vai vir alguém aqui para o meu lugar. Mas eu não tenho certeza absoluta de quem é. Será que é o Ártemas? Será que é o Tíquico? Se fosse você, numa posição tão importante como essa, de Tito lá em Creta, você ia ficar tranquilo, sossegado? Mas quem será? Quando é que eu vou ter essa certeza? Não tinha essa certeza absoluta para o Tito. Tinha certeza de que alguém seria enviado. Quem era? Sem certezas. Essas duas coisas, que alguém vai continuar o trabalho e que a gente não tem certeza quem é que vai ser enviado, mostram para a gente de uma forma muito especial que Deus é quem mantém a sua obra. Nós temos a tendência de acharmos que se estamos nos dedicando ao Senhor numa determinada tarefa que Ele nos deu, que a gente vai continuar fazendo isso para sempre. Mas pode ser que chegue a hora de a gente ir para um outro lugar, ou para uma outra atividade. Como quem mantém a obra não é a gente, é o nosso Deus, então a gente tem segurança de que tudo vai caminhar bem. Mas mesmo quando a gente consegue ter essa confiança, às vezes a gente é assaltado pela ansiedade. Mas e quem que vai ser essa pessoa? Será que ela vai entender bem tudo aquilo que eu procurei trabalhar com essa igreja? Será que as pessoas vão recebê-la bem? Porque no caso de Tito, ele não era tão bem recebido assim lá em Creta. Será que é melhor o Ártemas? Ou será que é melhor o Tíquico? Será que não podia vir os dois? Às vezes nós confiamos que Deus vai continuar a sua obra, mas a gente quer ter algum tipo de certeza que Ele não nos deu. E aí a gente precisa voltar à afirmação dessa verdade gloriosa. Deus é quem mantém a sua obra. Há irmãos aqui que estão há bastante tempo em Cidade Dutra. Já viram vários pastores passando por aqui, com características diferentes, com acertos diferentes, com erros diferentes. E a igreja está aqui. Por quê? Porque Deus mantém a sua obra. Não pensa só no pastor, eu estou usando isso de exemplo. Até quando você vai permanecer aqui, ou até quando você vai permanecer na atividade que você está desenvolvendo para a honra e glória do Senhor? Não sabemos. Mas se um dia isso mudar, Deus mantém a obra? Sim. Como? Com quem? Quando? Deus tem os seus servos, chamados, capacitados e obedientes a Ele. Que nós louvemos ao nosso Deus, porque Ele é o Deus de toda a obra e que mantém perfeitamente os seus desígnios, as suas ações, os seus planos, a sua própria obra. Então está aqui a primeira viagem. Ou o Ártemas ou o Tíquico, em algum momento eles iriam lá para Creta. E veja que era para o Tito esperar ali. Já sei quem vem para cá, deixa eu já seguir viagem. Não, fica aí até eles chegarem. Para que a gente possa chegar então ainda na outra parte do versículo 12 e descobrir quem é que vai para Nicópolis, outra cidade. Nicópolis é um lugar difícil de a gente achar no mapa, porque os pesquisadores conseguem achar pelo menos umas 9 cidades com o mesmo nome. Mas o Tito sabia onde era, o Paulo também sabia onde era. Quem é que vai para Nicópolis? Quem é que vai fazer essa viagem? Olha só, quando o Ártemas chegarem em Creta, você se apressa e vai até Nicópolis. Então Tito deveria ir para Nicópolis. Tito e quem mais? O Paulo. Que Paulo está falando para o Tito. Eles vão chegar aí e você se apressa para ir para Nicópolis ao meu encontro, porque eu estou resolvido a passar o inverno ali. Então Paulo estava em algum outro lugar, nós não sabemos exatamente onde,
ele iria para Nicópolis. O Tito deveria ir para lá. Por quê? Não estamos olhando aqui só o roteiro da viagem, mas o motivo, né, e os próprios planos de Deus. Veja que Tito, quando leu essas palavras, ele precisou começar a dar atenção para duas situações. Eu ainda estou aqui em Creta, o meu trabalho continua aqui por enquanto, mas ao mesmo tempo eu devo estar preparado para apressadamente ir para Nicópolis. Então tem uma atenção aqui onde eu estou, mas eu estou atento também para onde eu vou. Veja que a gente lê rapidinho e às vezes não percebe isso. Mas você, por experiência própria, sabe que quando você está muito envolvido, ou talvez tenha até uma carga muito grande de trabalho, de responsabilidade num lugar, se você tem que ao mesmo tempo prestar atenção numa outra situação, num outro lugar, não é a coisa mais fácil, mais tranquila do mundo. Tito estava nessa situação. A atenção em Creta, os desafios que ele também teria ali em Nicópolis. Junto com isso, a certeza que ele e Paulo, em breve, iriam trabalhar juntos. Agora imagine isso também. Você é chamado para uma viagem, chegar num outro lugar, para trabalhar junto com Paulo. Privilégio, né? Embora eu creio que Paulo também se sentia privilegiado de trabalhar com Tito. A gente que engrandece, destaca bastante o Paulo, mas o Tito tem toda a sua importância também. Veja que os dois servos iriam trabalhar juntos. O trabalho não é individualizado. Algumas coisas Tito foi trabalhando em Creta, agora outros vão dar continuidade. Paulo e Tito vão para Nicópolis e lá eles vão trabalhar juntos. Quando você vê aqui que ele estava resolvido a passar o inverno ali, não é férias. É porque deve ser um lugar muito agradável para passar o inverno, como se fosse assim, Campos do Jordão, por exemplo. Não. Era necessário fazer essa parada ali nesse período, porque continuar viagem pelo mar no inverno era perigosíssimo. E lá em Atos, você vê Paulo em apuros, porque ele falou, não vamos viajar agora. Ele estava sendo levado para Roma. Mas as pessoas achavam que ele é que não estava querendo enfrentar a prisão dele, não deram ouvidos e enfrentaram tempestade. Paulo tinha em vista algum outro lugar depois de Nicópolis. Mas essa parada era necessária e estratégica, e era para o serviço do Senhor também. Então, ele poderia trabalhar junto aquilo que Deus tinha como plano para ele e para Tito, naquele momento, naquele lugar, naquela situação, naquela estação do ano, naquela espera. E isso nos mostra também, de forma tão maravilhosa, que Deus tem planos para o futuro da igreja. O Paulo não está olhando só assim, eu estou aqui agora, e esse é o trabalho que eu tenho que fazer. O Tito não está olhando só, estou aqui em Creta agora, e esse é o trabalho que eu tenho que fazer. Não, nós vamos a um outro lugar, porque Deus que mantém a sua obra, também tem planos para o futuro, e a igreja vai continuar crescendo e se expandindo, o evangelho vai chegar a outros lugares. Paulo, Tito e todos os outros servos do Senhor, incluindo a mim e a você, devemos estar sempre atentos para aquilo que Deus está fazendo, não apenas agora, mas aquilo que Ele está preparando para o futuro. O que seremos de nós amanhã? Da nossa vida, da nossa família, da nossa igreja, do evangelho espalhado por toda a Zona Sul, por toda a cidade de São Paulo, por todo o Brasil, por tantos e tantos outros lugares que ainda não conhecem o evangelho. Não procure apenas estar atento e alegre com aquilo que Deus está fazendo agora. Veja aquilo que Deus já está mostrando acerca do nosso futuro. Vou usar aqui de novo o exemplo da nossa igreja aqui em Cidade Dutra. Hoje nós temos aí mais ou menos uns 80 membros na igreja. Confortavelmente já não cabe tudo isso nesses bancos que estão aí desse lado. Vai ser sempre assim? Aí você pode até olhar isso em retrospectiva, né? Quando o trabalho em Cidade Dutra começou,
se as pessoas pensassem, não, do jeito que está é do jeito que vai ficar, o endereço não era nem esse. Era do outro lado. Não, do jeito que está já vai ficar, a gente estava aqui embaixo, não estava aqui em cima. E amanhã? Será que amanhã a gente vai aqui para cima? Vai aqui para o lado? Vai para outro endereço? Não sei, mas Deus sabe, Ele tem planos para o futuro da igreja. Louvado seja o Senhor por isso também. Tem mais viagem aqui nesse texto? Tem mais viagem. Quem vai para Creta, quem vai para Nicópolis, quem é que vai viajar também? O versículo 13 fala de mais 2 pessoas que vão viajar. Aqui não está tão claro qual que é o destino, qual que é o roteiro dessa viagem, mas que o Zenas e o Apolo vão viajar, eles vão viajar. Talvez uma das viagens de Zenas e Apolo tenha sido a viagem de onde Paulo estava até Creta, levando algo muito precioso em suas mãos. Essa carta. É uma possibilidade. Mas em algum momento, Zenas e Apolo certamente passaram por Tito. E eles deveriam seguir viagem para algum outro lugar, servindo ao Senhor, que mantém toda a sua obra e que tem planos para o futuro da igreja. Havia também outros servos e outros lugares nos propósitos de Deus. Não é só o que Paulo está fazendo, não é só o que está acontecendo em Creta, não é só o desafio de Tito, é também como Deus está usando servos como Zenas, o intérprete da lei. A gente também não tem quase nenhuma informação. Alguns pensam que, quando está aqui intérprete da lei, que ele era um advogado. E outros pensam que intérprete da lei é porque ele conhecia bem as escrituras sagradas, interpretava muito bem as sagradas escrituras. Não temos certeza absoluta sobre isso. O Apolo já é um pouco mais conhecido, porque ele tem uma conversão. Sempre é estupendo isso, né? Mas é muito curioso como acontece com o Apolo, porque o Apolo, ele conhece a Deus, ele prega a Deus, mas ele foi alcançado pela pregação de João Batista. E é necessário, então, que Priscila e Áquila mostram para ele a graça de Jesus. Então ele já tinha uma vida transformada, mas sem esse conhecimento, mesmo esse relacionamento mais específico e especial com o próprio Jesus Cristo. E aí imagina que é alguém que fala muito bem, muito envolvido com a obra do Senhor, e agora tem essa iluminação especial. É dos melhores pregadores de todos os tempos, certamente. Não tão conhecido, sem tanto destaque na palavra de Deus, mas certamente uma das pessoas que foram usadas extremamente pelo Senhor. Então, tanto Zenas como Apolo são servos do Senhor, que estão vivendo debaixo do propósito de Deus, em outro lugar, em outra situação, e até aqui o cuidado de Tito deveria ser quanto a qualquer necessidade que eles tivessem para essa viagem, a fim de que não lhes falte coisa alguma. Então, Tito deveria dar todo o suporte possível para que esses 2 servos do Senhor seguissem viagem, sem qualquer preocupação, sem qualquer perigo, sem qualquer necessidade, sem nada faltando. Porque Deus realiza os seus propósitos com outros servos, em outros lugares, em outras situações. Então, aqui nós temos a verdade também grandiosa de que Deus usa outros servos além de nós. O pecado, ele tem assim um estrago tão horroroso, que às vezes é capaz que nós estejamos servindo ao Senhor com toda a dedicação, e a gente acha isso como de verdade é algo tão especial, que a gente fica pensando que a gente serve melhor a Deus do que todo mundo. É como se Deus estivesse usando apenas a gente. É mentira. Que Deus nos dê sempre e continue nos proporcionando momentos de culto a Ele, abençoadíssimos como esse, mas não pense que apenas aqui é o lugar da bênção. Há outras igrejas e há outros servos do Senhor sendo usados por Ele para dar glória e exaltação ao glorioso nome que apenas Ele tem.
E quando nós vemos essa verdade aqui, veja como ela é tão benéfica para nós, porque nós ficamos protegidos contra o orgulho, contra o individualismo, contra esse sentimento, essa atitude de que parece que a gente é melhor que os outros. Não é verdade. Deus estava usando o Paulo e o Tito, o Ártemas, o Tíquico, o Zenas, o Apolo e tantos outros. Nós também devemos agradecer e louvar a Deus, não apenas pela maneira como Ele tem nos usado, mas como Ele tem usado outros servos dEle, espalhados por tantos outros lugares, mas debaixo da vontade tão perfeita do Senhor nosso Deus. Então nós temos algumas pessoas que fazem viagem para Creta, outras para Nicópolis, Zenas e Apolo, que nós não sabemos exatamente qual que era o roteiro da viagem, mas tem gente que não vai viajar. Quem é que fica em Creta? Tem gente que vai permanecer lá. E aí aqui, o versículo 14. Agora quanto aos nossos, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras, a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. Quanto aos nossos, quem são esses nossos? Os nossos irmãos na fé, da igreja em Creta, que estão em Creta e que vão permanecer em Creta, que não vão para Nicópolis, que não vão viajar com Apolo. Tá, quem não vai viajar faz o quê? De acordo aqui com a palavra de Deus, eles deveriam aprender o empenho na prática de boas obras a favor dos necessitados. É uma expressão bem grande e que merece a nossa atenção, porque aqui não está dizendo que é para as pessoas fazerem boas obras. Também não está dizendo que é para elas se empenharem nas boas obras. É que elas devem aprender esse empenho nas boas obras. Ah, será que era só teoria então? Eles iam ter uma aula bastante, até longa, de como é que alguém se empenha nas boas obras? Não, não é só teoria, é prática. Mas veja só, a gente começa a fazer algumas boas obras. Tá bom assim? Não, vamos empenhar mais. Vamos esforçar mais, vamos dedicar mais. Ah, agora a gente já está esforçando bastante. Tá bom agora? Não. A gente precisa aprender mais. Quando é que acaba essa lição? Nunca. Então, quanto mais a gente se envolve na obra do Senhor, mais a gente quer aprender a se envolver na obra do Senhor. E como a gente está aprendendo cada dia mais a ter esse empenho na obra do Senhor, nós temos mais e mais dessa alegria em continuarmos aprendendo com grande empenho e fazendo muita coisa para a honra e glória do Senhor nosso Deus. Eu falei que a expressão era grande, né? Não está completa ainda. A gente aprende sem parar de aprender, a ter um empenho que deve ser cada vez maior nas boas obras para com os necessitados. Agora vamos pensar nos necessitados? Quando a gente fala hoje uma pessoa necessitada, normalmente a gente pensa em que tipo de situação? Alguém que mora na rua? Alguém que não tem comida? Alguém que não tem um emprego? Alguém que não tem estudos? Alguém que não tem família? Já é bastante gente, não é? São só essas pessoas que são necessitadas? Alguém que vive sozinho no mundo, que estuda, que trabalha, que tem saúde, tem boas condições de vida, boa moradia, essa pessoa é necessitada? Com certeza. Não, então é alguém que tem família e é cristão e vive na igreja com grande alegria e dedicação. Essa pessoa não é necessitada não é? É necessitada também. Aqui a necessidade não está restrita, não é só necessidade material, ou é só necessidade profissional, ou financeira, ou social, de relacionamentos, de família, não é só necessidade espiritual de conversão, é necessidade de crescimento, de santificação, de correção, de aconselhamento. Sabe qual que é uma das necessidades que eu mais tenho? É conseguir glorificar a Deus como eu deveria glorificar. Eu não consigo. É uma necessidade que eu tenho, não é? Você também tem essa necessidade, não é mesmo?
Agora, e se nós aprendemos com empenho de boas obras a ajudar os necessitados? Veja quantas boas obras devem ser realizadas com empenho e crescimento constante em prol dos necessitados. Então, quem ficou em Creta tinha esse trabalho grandioso de ajudar muitas pessoas de maneiras diferentes, com necessidades diferentes, com frutos diferentes. Nós cantamos às vezes, inclusive, que há trabalho certo para ti, cristão, que demanda toda a sua dedicação. Por Jesus é trabalhar prontamente, fielmente trabalhar. Creta, igreja abençoada, transformada por Deus, no serviço zeloso de Tito, não passou a ser uma igreja perfeita, era uma igreja que continuava tendo necessidades. Quem continuou lá, tinha muito trabalho para fazer. Quando você pensa em boas obras, como essa até foi uma das ênfases que a gente já viu aqui na carta de Tito, já falei que boas obras não é apenas ajudar a velhinha a atravessar a rua. Também é. Mas boas obras é fazer aquilo que está de acordo com a vontade do Senhor. Então, se você pensar assim, vou me empenhar bastante com boas obras. Vou pegar o mesmo exemplo da velhinha atravessando a rua, tá? Então, vou dedicar essa minha segunda-feira a ajudar pessoas a atravessar a rua. Tá? E você se empenha tanto com isso que você não tem tempo para orar, nem para ler a Bíblia. Você fez uma boa obra e deixou de fazer pelo menos outras 2 boas obras. Porque é vontade do Senhor para a nossa vida que nós também tenhamos o compromisso da oração, do estudo da palavra do Senhor, da reunião em família, do exercício da humildade, do bom uso do nosso tempo, do nosso talento, do nosso dinheiro, de agradar a Deus no nosso trabalho. Então, boa obra, agora eu vou fazer um trabalho voluntário. E para fazer esse trabalho voluntário, eu preciso faltar no serviço. Aí lá, vou falar, olha, aqui estou doente, eu preciso ir no médico. Isso é boa obra? É mentira. Não, mas é um trabalho voluntário que eu quero fazer para dedicar ao Senhor, mas você não está agradando a Deus. Então, por isso que é importante a gente reconhecer que boa obra é fazer exatamente a vontade do Senhor que Ele quer que a gente faça. O Tito tinha que estar em Creta naquele momento, não adiantava ele falar, mas eu quero ir para Nicópolis agora. Não, a tua hora agora é de ficar em Creta. Quando chegar a tua hora de ir para Nicópolis, você vai. E ele, servo, obediente, obedeceu. Então, também deveria ser assim com quem estava ali em Creta, fazer aquilo que era a própria vontade de Deus. Junto com isso, o próprio versículo vai falar que isso deveria acontecer entre tantos motivos preciosos que a gente sabe pela própria palavra de Deus, para que eles não se tornassem infrutíferos. A gente às vezes tem essa noção meio confusa de ser frutífero ou infrutífero. Porque às vezes parece ter uma sensação assim, no meio cristão, de que se a gente não está sendo frutífero, parece que tudo bem, é como se a gente estivesse estagnado. Mas vai ver uma árvore que é infrutífera, se ela continua forte, saudável e bonita? Normalmente não. Quando não dá fruto, ela adoece, ela enfraquece, ela se quebra, ela se fragiliza. Não ser frutífero é perigoso para a gente enfraquece, a gente afasta, a gente desanima. Então aqui o cuidado de fazer as boas obras traria esse bom resultado dos bons frutos que louvam e glorificam ao Senhor. Isso é saúde para a igreja, isso é saúde para o cristão, isso seria saúde para cada um dos irmãos na fé ali em Creta, como também é saúde espiritual para mim, para você e para cada um de nós que estamos aqui. Não tem um ponto neutro. Não estou fazendo nada bom, mas também não está ruim, está no mais ou menos. Não. O próprio Jesus, ele é bem firme, bem radical com isso. Quem comigo não ajunta, espalha. Quem não está sendo frutífero, está estragando.
está adoecendo, está desviando e ficando longe das coisas do Senhor. Então, quem não viajou, tem esse empenho com as boas obras e uma vida que deve ser cada vez mais frutífera. E aqui a verdade que nós encontramos com aqueles que não iam viajar, que iam ficar em Creta, é que Deus nos chama para a sua obra. Não adiantava eles fazerem lá uma bela de uma despedida para o Tito, uma bela de uma recepção para o Ártemas ou para o Tíquico, e eles ficarem lá de braço cruzado. Olha, Deus está usando esses servos na obra dele, né? Olha como é que eles são abençoados, olha como eles têm tantos trabalhos, tantos desafios, tantas bênçãos, e a gente aqui sem fazer nada. Não, você vai ficar em Creta, você tem trabalho para fazer, porque Deus também te chama para a obra dele. Você foi salvo por Jesus Cristo, você está sendo edificado na palavra de Deus, então você tem trabalho para fazer, mesmo que seja aí onde você já está agora. Talvez alguém até falou, olha, eu sempre quis conhecer Nicópolis, será que eu não posso ir junto? Ah, se eu pudesse estar com Paulo, olha, não é por nada não, viu? Mas se eu pudesse ser com Paulo, aí a igreja ia ver o reino se expandir, porque aí eu ia trabalhar. Olha, eu e Paulo, mais o Tito, trio imbatível. E a pessoa fica contando essas lorotas e não trabalha onde ela está. A gente não vê às vezes situações assim? Às vezes a gente não imagina assim, olha, se eu tivesse mais tempo, ou se a igreja tivesse isso, ou se tivesse mais aquilo, ou se o pastor falasse assim, e se o conselho se investisse assim, e se a gente tivesse ali na rua de baixo, e isso, aquilo, aí a coisa ia para frente. Deus está chamando seus servos para fazerem a obra onde eles estão, com muito empenho e muito fruto. Nós louvamos ao nosso Deus, porque Ele nos chama cada um de nós para a sua obra. O presbítero Lucas até comentou, né, que não é só o pastor ou o presbítero ou o diácono que tem que cuidar da própria comunhão da igreja. De repente, né, você pode fazer uma visita, você pode fazer um telefonema, você pode ajudar outra pessoa. Deus está te chamando para fazer isso, faça, para a honra e glória dele e para os bons frutos que trazem crescimento ao reino de Deus. Louvado seja o Senhor por aqueles que permaneceram em Creta. Acabou? Já falamos de todo mundo aqui? Não, tem aqui no versículo 15, aqueles que se achavam com Paulo. É outro lugar. Não era a gente que estava viajando. Não estava em Creta, talvez não fosse para Nicópolis, mas estão comigo. Versículo 15, todos os que se acham comigo te saúdam. E saúda quantos nos amam na fé. Então, quem é que está com Paulo? São outros servos do Senhor. E aqui, esse estar com Paulo, não é só que eles estavam no mesmo lugar, mas é que eles vivem em comunhão. Tem essa amizade, essa unidade cristã. Às vezes até é interessante, assim, como a gente fala, só para você perceber o que é essa riqueza, esse tesouro que a gente tem aqui. Eu falo assim, amanhã, né? Chega lá no trabalho, nos estudos, alguém pergunta, ei, o que você fez no domingo? Eu fui lá na igreja. E aí, como é que é lá? Ah, não, lá tem um pessoal muito bom, consagrado, fiel. Você não faz parte disso? Porque você foi lá. Né? As pessoas de lá é que são assim. Não, e você? Nós não somos um corpo? Não somos nós que somos a igreja aqui em Cidade Dutra? Então, não é eu fui lá na igreja. Ontem eu estive com a igreja que eu faço parte. E como é que as pessoas são lá? Olha, eu sou uma delas. Elas são tão chatas quanto eu sou. Elas são tão legais quanto eu sou. Não são elas lá. Não, porque a igreja faz isso, a igreja deveria ser assim, a igreja tem esse problema. Não, tudo que é bom, também eu estou participando, tudo que é ruim, também é problema meu. Quem estava com Paulo tinha essa comunhão. Ah, estão comigo. Não, é gente de comunhão cristã, verdadeira, abençoada por Deus.
que essas pessoas fizeram? Né? Elas mandaram saudações. Eles te saúdam. Será que é educação? Simplesmente educação? É respeito? Manda um abraço lá. Estou falando com fulano aqui. Manda um abraço lá. Será que é só assim, algo tão simples e superficial? Não, é o desejo, é o apoio real, verdadeiro, concreto, para com Tito. Era gente que sabia o que Tito estava enfrentando. Era gente que sabia que Tito era um servo fiel ao Senhor. Era gente que apoiava nas suas orações, que se interessava, que se envolvia. Deixa eu usar um exemplo aqui. Sabe quando a gente recebe notícia de missionário? O nosso grau de interesse deve ser altíssimo. A gente tem a oportunidade, talvez, de mandar uma mensagem, uma carta, um e-mail, conversar no chamada de vídeo, fazer uma visita ou receber uma visita, é de um privilégio que a gente não consegue entender onde começa e onde termina, tão grande que é. Era assim a atitude daqueles que estavam em comunhão e unidade com Paulo para com Tito, que estava longe. Como que essas palavras devem ter soado confortadoras para o Tito? Eu sei que eu não estou sozinho, porque eu desfruto de uma comunhão preciosa com Deus e com a igreja de Jesus Cristo. E eu sei que eu tenho apoio de gente como o Paulo, mas não é só o Paulo, é de todos aqueles que estão com ele. Vê que maravilha? Eu falei que era um tesouro muito grande isso aqui. Parece uma saudação rápida de despedida, mas não é apenas isso. É desse tipo de grandeza que mostra que Deus traz comunhão verdadeira, mesmo entre aqueles que estão mais distantes. Se a igreja desfruta de comunhão uns com os outros, é porque Deus nos dá essa comunhão. Ontem teve a programação dos jovens da federação lá no Parque do Ibirapuera. E a Federação dos Jovens quer dar essa ênfase até da comunhão. E eu que fiz lá a parte devocional com eles, eu usei um outro texto que mostrava que houve comunhão no povo de Deus, não porque eles buscaram comunhão com o povo de Deus. Passagem lá de 2 Crônicas, falando do rei Ezequias, quando eles foram celebrar a Páscoa, eles buscaram a Jesus Cristo, e um dos resultados foi comunhão. É o que está acontecendo aqui, Tito buscando a Jesus Cristo, o Paulo também, e o Ártemas, e o Zenas, o Apolo, e tantos outros. Por causa dessa comunhão cada vez maior com Cristo, uma das bênçãos é comunhão cada vez maior com o restante do povo do Senhor. Deus traz comunhão verdadeira à igreja. Nós temos aqui, numa situação que pode parecer assim tão casual, de mandar uma carta e dar orientações, verdades grandiosas, como a verdade de que Deus mantém a sua obra. A verdade grandiosa que Deus tem planos para o futuro da igreja. A verdade igualmente especial que Deus usa outros servos além de nós. A mensagem, a verdade também tão maravilhosa de que Deus nos chama para a sua obra e que Deus traz comunhão verdadeira à igreja. Como é que nós podemos, tantos anos depois, em um lugar tão distante de Creta, desfrutar dessas bênçãos? Está faltando as últimas palavras dessa carta. A graça seja com todos vós. Bênçãos indizíveis. Como é que nós desfrutamos delas? Que a graça seja com todos vós. Não é esforço nosso, não é mérito nosso, não é oportunidade especial, capacidade nossa, é a própria graça de Deus que deve estar com cada um de nós. Então veja só, se você não tem a graça de Jesus Cristo na sua vida, não tem como você desfrutar dessas outras bênçãos que você está ouvindo falar nesse momento. Sem desespero, clame a Deus,
num momento como esse, que Ele derrame sobre você a graça salvadora, da salvação que foi realizada por Jesus Cristo, para que você tenha uma vida completamente diferente. E então, tendo a sua vida libertada do pecado e da morte, você fará parte da igreja de Jesus Cristo, na qual Ele mantém a sua obra, com planos gloriosos para o futuro, usando não apenas a nós, mas também outros, trazendo comunhão uns com os outros. Sem a graça salvadora, não tem como desfrutar desses tesouros tão grandiosos que nós vemos aqui na palavra do Senhor. Clame ao Senhor por uma vida nova e completamente transformada por Jesus Cristo. Mas se você, louvado seja o Senhor, já tem desfrutado da salvação em Jesus Cristo, creia que nós somos a igreja por causa da graça e não por causa dos nossos esforços. Vamos esforçar bastante que a gente vai ser uma igreja boa. Não, é a graça de Deus. Nós não merecemos aquilo que nós desfrutamos aqui. Não, mas é porque nós temos orado, temos nos dedicado, ter irmãos abençoadíssimos. É graça de Deus. Ele não tem retido a mão dele sobre nós. Ele tem derramado abundantemente a sua graça sobre a igreja. Poderia usar um monte de exemplos, vou usar um que não precisa gastar muito tempo, tá? Vou usar uma palavra só, vocês vão entender. Pandemia. Como é que uma igreja sobrevive a uma pandemia? É a graça de Deus. Então creia que nós somos a igreja de Jesus Cristo por causa da graça. Além disso, reconheça que a graça, além de nos salvar, nos santifica. E se é isso que acontece na nossa vida, eu e você seremos transformados. E na medida em que eu e você somos transformados, a igreja cresce. A igreja é edificada. Vamos trabalhar muito, meus irmãos. Mas não como se o crescimento da igreja dependesse do nosso trabalho. O crescimento da igreja depende da graça de Jesus. É por isso que tem igreja pequenininha num lugar, extremamente abençoada. E tem igreja grandona no outro lugar, que também é extremamente abençoada, porque é a graça de Deus. Então nós não trabalhamos para que a igreja cresça. Nós confiamos, reconhecemos a graça, e porque reconhecemos a graça, nós trabalhamos. O trabalho é consequência dessa confiança. Eu confio tanto que eu vou trabalhar. Com perseverança, ânimo, alegria, oração, comunhão e tantas outras coisas maravilhosas. Além de reconhecer isso, agradeça a Deus. Agradeça a Deus o fruto da graça dele na vida dos nossos irmãos. Não agradece a Deus apenas aquilo que Ele tem feito na sua vida. Agradece a Deus aquilo que Ele está fazendo na vida dos outros. A gente tem uma dificuldade hoje em dia, que assim, tem muita música muito bonita, mas que é só da primeira pessoa, né? Eu. Mas tem uma que a gente gosta bastante, que a gente canta bem, que a gente sabe bem, que nós agradecemos ao Senhor nosso Deus por nos libertar e nos salvar, por ter morrido em nosso lugar. Eu te agradeço, mas não por algo que o Senhor fez apenas por mim, eu agradeço por aquilo que o Senhor tem feito na vida dos meus irmãos. Agradeça a Deus. Olhe na vida do seu irmão, da sua irmã, converse, ore, compartilha, conheça a história de fé, de conversão, de transformação, para que você tenha motivos para agradecer. Creia nisso, agradeça por isso, mas também procure agir graciosamente conforme a vontade de Deus. Aquilo que eu vou fazer porque agrada a Deus. E vou fazer com um tipo de confiança, de fé, que não é a certeza ou a explicação
de que se eu fizer assim, 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 o resultado vai ser esse. Vou usar um exemplo bem ruinzinho agora. Queira ou não queira, o pastor vai chegar numa igreja nova e fica com expectativas, com sonhos, com planos, com projetos. Fico pensando assim, eu vou lá para a cidade adulta, como é que vai ser? E se eu fizer assim? E se eu fizer assado? Será que vai dar certo? Será que é aqui que está a vontade de Deus? Será que eu devo pensar de outra forma? Será que eu é que tenho que pôr a mão na massa? Ou eu que vou fazer os irmãos trabalharem? Como é que vai ser isso? Então, fica com essa expectativa. Mas se eu procurar fazer só as coisas conforme o meu entendimento, ou o meu preparo, a minha experiência, mesmo que dê certo, eu não estarei agindo graciosamente. Graciosamente é depender de Deus. Eu acho que eu comentei isso aqui no domingo passado, de uma música que eu ouvi só um pedacinho, eu achei interessante, né, nessa questão da fé, né, que é para você botar o pé, porque Deus bota o chão. Você dá o passo sem saber onde está o chão, mas Deus vai providenciar, porque Ele é a própria luz para os nossos caminhos, a gente tem certeza disso. Então, nós não agimos com uma certeza racional do resultado, mas procurando agradar ao Senhor. Isso é agir graciosamente. E é assim que nós devemos fazer em cada um dos momentos, sempre de acordo com a vontade de Deus. Como isso é fruto da graça, que a graça seja com todos vós. Procure ser gracioso. Você foi alcançado pela graça. Seja gracioso para com os outros. Se aproxima das outras pessoas. Não porque você é melhor ou porque elas sejam muito boas, mas porque você sabe de onde Jesus Cristo te tirou. E sabe que Jesus Cristo também está trabalhando na vida dessas outras pessoas para a honra e glória dele. E além de se aproximar, você age com graça, porque muitas vezes você vai precisar perdoar essas pessoas. Muitas vezes essas pessoas também vão precisar te perdoar. Não, mas a pessoa fez errado. Haja com graça, que a graça de Deus seja sobre todos vocês. Porque a graça de Deus, a gente consegue essa vida de comunhão verdadeira, que é de proximidade, que muitas vezes também é de perdão. Se você contempla isso com compromisso diante do Senhor, você consegue enxergar talvez um cenário muito especial, muito belo, preparado pelo próprio Deus, para nós continuarmos caminhando, sempre para a honra e glória dEle, e com essa graça tão perfeita e abundante dEle sobre a nossa vida. Eu desejo essas coisas para a minha vida, e para a sua também. Eu espero que eu e você, e todas as outras pessoas que estão aqui conosco, se comprometam com essa graça. Reconheçam, creiam nessa graça maravilhosa de Jesus Cristo. E é assim que nós vamos orar nesse momento. Ó Deus de amor, Deus de toda graça, que mantém a sua obra, que nos leva a crer naquilo que o Senhor está fazendo agora, mas fará no futuro. Deus de toda graça, que nos chama para a tua obra, mas que tem usado outros servos para a honra e glória do Senhor. Nós louvamos o teu nome por tantas e tantas bênçãos, inclusive a da comunhão uns com os outros. Não porque nós buscamos por conta própria, com esforço próprio, esse tipo de amizade, mas porque temos sido trazidos pelo Senhor, como cantamos há pouco, aos pés da cruz. Ó Deus, derrama sobre nós a tua graça. Se há entre nós, ó Senhor nosso Deus, pessoas que ainda não foram salvos por Jesus Cristo,
nós clamamos com confiança na obra que Jesus Cristo realizou na cruz. Clamamos, ó Deus, tira essas pessoas da morte e do pecado, dando nova vida, regeneração, comunhão com o Senhor. E a todos nós, ó Deus, louvado seja o Senhor, sempre, sempre, que já fomos alcançados pela salvação realizada em Jesus Cristo. Nos dá esse tipo de confiança, de empenho, de humildade, de atenção, de fidelidade, de perseverança, de alegria, não individualmente, mas como povo de Deus que se reúne para ouvir o teu chamado, para ser transformado pela tua palavra, para executar as obras que o Senhor preparou para nós, enquanto também louvamos ao Senhor, que continua agindo maravilhosamente no meio da tua igreja.